Meu nome é Sérgio Martins, eu tenho um blog que chama InfoLondres. É um blog onde eu passo informações sobre a cidade de Londres, para aquelas pessoas que estão no Brasil e que pretendem algum dia vir a Londres, seja para passear, seja para estudar inglês ou até mesmo para morar aqui na cidade. Informações básicas a respeito do metrô, a respeito dos ônibus, dos principais pontos turísticos da cidade, como alugar um quarto, quanto custa para alugar um quarto, enfim, informações úteis para aquelas pessoas que pretendem algum dia vir a Londres. Neste blog também eu costumo passar algumas dicas de inglês em vídeos. São dicas básicas, mas muito importantes para o inglês do dia a dia, para o inglês falado do dia a dia. E eu costumo fazer algumas dicas e postar no meu blog. Se vocês quiserem assistir essas dicas todas juntas, basta vocês entrarem no meu blog, www.infolondres.com.br. Você vai ver na página principal, na seção categorias, e nessa seção tem todos os meus vídeos de dicas de inglês. Eu não sou professor de inglês, eu simplesmente estudo inglês e o que eu tenho aprendido eu estou passando para vocês através dessas dicas. Hoje nós vamos falar do verbo to do, que é o verbo fazer. Ele é usado no sentido de praticar alguma ação e também como verbo auxiliar nas perguntas. Este é um assunto que eu vou falar nos meus próximos vídeos, como esse verbo é usado em perguntas, no presente e no passado. E aqui está a conjugação do verbo to do no presente simples. I do, you do, he, she, does, we do, you do, they do. Na terceira pessoa, como eu já falei em outros vídeos, o verbo muda a forma na afirmativa. Você tem que acrescentar o S em todos os verbos. No caso do verbo do, ele fica does. Como o verbo to go fica goes. E o verbo to have fica has. Em alguns verbos, nesses três casos, eles mudam as formas. Mas os outros demais verbos é só acrescentar o S na terceira pessoa, no caso afirmativo. Então fica he, she, it, does. Exemplos do presente simples. I do my homework every morning. Então eu faço meu trabalho de casa todas as manhãs. Então o verbo do no presente. Dogs love bones, but they don't love cheese. Os cachorros amam ossos, mas eles não amam queijo. Eles usam muito esse verbo to love, amar, para expressar que você gosta de alguma coisa. Então esse verbo é muito usado aqui nesse sentido. Don't do not, é a negativa do do. Você usa don't, abreviado D-O-N, apóstrofo P. Fica don't. We eat pizzas, but we don't eat hamburgers. Nós comemos pizzas, mas nós não comemos hambúrgueres. Também o don't aqui é a forma negativa do do. Vamos agora para o presente perfeito. Agora é o presente perfeito do verbo to do. No presente perfeito, você, como no passado perfeito e no futuro perfeito, você usa o verbo auxiliar to have. Então o have serve como verbo auxiliar. Ele vem primeiro, depois do sujeito e antes do verbo principal. E depois vem o verbo principal no particípio passado. Sempre no particípio passado. Quando você usa o presente perfeito, passado perfeito e o futuro perfeito, o verbo principal fica sempre no particípio passado, que no caso do do, que é um verbo irregular, que ele muda a forma, no passado e no particípio passado, então ele fica done. Então a conjugação fica I have done, you have done, he, she, it has done, we have done, you have done, they have done. Na terceira pessoa, o have passa para has. Vamos aos exemplos. Exemplos do presente perfeito. He has done his work,
very well. O presente perfeito, ele fala de uma situação no presente que tem uma certa continuidade. Ela não acabou, né? Se tivesse acabado, você usaria o passado simples, mas ela não acabou, ela continua em andamento, é uma situação cotidiana dela, ou ela está praticando essa ação no momento, então você usa o presente perfeito, que ele tem feito, no caso desse primeiro exemplo, ele tem feito o trabalho dele muito bem. Então, he has done his work very well. Na terceira pessoa, has, né? Então o verbo na terceira pessoa, to have, que é o verbo auxiliar, ele passa a ser has done, que é o participio passado do verbo principal, e vem na sequência o resto da frase. Segundo exemplo, I haven't done my homework yet. Esse haven't é a forma negativa de have. I have not. Você também usa apóstrofo e bota o T aqui no final, indicando uma abreviação, que em inglês é muito usado essas contrações. Então fica I haven't done my homework yet. Ou seja, eu não tenho feito meu trabalho ainda. Esse yet aqui significa ainda na forma negativa. Eu tenho um vídeo que eu fiz que eu falo especificamente de como usar yet. É só vocês procurarem esse meu vídeo no meu blog, lá em categorias, vídeos, dicas de inglês. Vocês vão ver um vídeo onde eu falo de como usar yet, still e already, que são 3 palavras bastante usadas em inglês. Então eu não tenho feito o meu trabalho de casa ainda. I haven't done my homework yet. Terceiro exemplo. I've done a lot of hard work. Eu tenho feito muito trabalho pesado, muito trabalho duro. Então, você usa essa expressão hard work. Esse I've aqui é mais uma vez a contração do I have. Você coloca apóstrofo e VE, que fica abreviado. I've done a lot of hard work. Então esse é o presente perfeito. Passado simples. O passado do verbo to do é did. Então a conjugação fica I did, you did, he, she did, we did, you did e they did. Exemplos do passado simples. Então o passado do verbo do é did. I did my work slowly. Então eu fiz o meu trabalho vagarosamente. Falando no passado, então você usa did. They did a bad thing. Eles fizeram uma coisa ruim. Então, they did no passado. Terceiro exemplo, she already did it. Então, ela já fez isso. Esse already aqui, tem um vídeo que eu falo sobre o uso dessa palavra, already. É só vocês assistirem esse vídeo, que vocês vão ver como se usa essa palavra already, que significa fazer uma coisa antes do tempo esperado, né? No caso aqui está falando que ela já fez alguma coisa, então she already did it. Então esse é o passado simples do verbo to do. Agora vamos ao passado perfeito do verbo to do. Como eu já falei, né, anteriormente, o passado perfeito você usa primeiro o verbo auxiliar have, e em segundo o verbo principal no participio passado. Então, como está no passado, você tem que usar o verbo auxiliar também no passado. Então fica I had done, you had done, he, she, it had done, we had done, you had done, they had done. Então o had no passado e o done, que é o participio passado do verbo to do. Exemplos do passado perfeito. Passado perfeito, você está falando de uma ação que teve uma certa continuidade, mas no tempo passado. Então a pessoa fez alguma coisa, aconteceu alguma coisa no período do passado, mas que agora não está acontecendo mais.
Então você está relatando um período contínuo do passado. Nesse caso, você usa o passado perfeito. Primeiro exemplo. He asked me what I had done with the paintbrush. Então ele me perguntou o que eu tinha feito com o pincel. Neste caso, você usa o passado perfeito. He asked me what I had done with the paintbrush. Então isso é uma ação que aconteceu no passado, que agora ela não está acontecendo mais. Segundo exemplo. There are a lot of things I wish I had done when I was 20. Tinham ou existiam um monte de coisas que eu desejaria ter feito quando eu tinha 20 anos. No caso de idade, geralmente você não precisa colocar 20 years old. Você pode dizer só 20. I am 20, she is 20. Você não precisa falar que she is 20 years old. Não precisa usar essa expressão grande. Basta você falar só o número de anos. I am 25, I am 18. Então basta você falar dessa maneira, que é o mais usado. Neste caso também você usa o passado perfeito, relatando uma ação no passado que tem uma certa continuidade. Então você usa nesse caso passado perfeito. If the police had done something, she would be alive today. Se a polícia tivesse feito alguma coisa, ela estaria viva hoje. Então novamente você está falando de uma ação do passado, usando o passado perfeito. Este é o futuro simples do verbo to do. No futuro, você usa o will como auxiliar depois do sujeito e antes do verbo. Então o futuro fica I will do, you will do, he, she, it will do, we will do, you will do, they will do. Exemplos do futuro simples. They will do it tomorrow. Então eles irão fazer isso amanhã. Está falando do futuro, é um futuro simples. Você coloca o will depois do sujeito e antes do verbo. Will do. Segundo exemplo, I promise that I will do my best. Então eu prometo que eu irei fazer o meu melhor. Falando do futuro, você usa I will. No caso aqui está I'll, porque está abreviado. I will do. Você pode usar I'll do my best. Sarah will do her homework on Friday. Sarah irá fazer o trabalho de casa dela na sexta-feira. Então você usa will do. Este é o futuro perfeito. Futuro perfeito, você usa will, porque está falando do futuro. Depois o verbo to have no presente. E o verbo principal é no particípio passado, que fica done. I will have done, you will have done, he, she, it will have done, we will have done, you will have done, they will have done. Exemplos do futuro perfeito. I will have done my work by the time he comes. O meu trabalho já estará feito quando ele vier. Então você está falando do futuro. Uma ação que vai acontecer no futuro. Você está fazendo uma previsão para o futuro. I will have done my work by the time he comes. Mais uma vez, aqui está a contração. I will, você pode falar I will ou I'll. Segundo exemplo. He will have done the interview by 10 o'clock next week. Ele já terá feito essa entrevista pelas 10 horas na próxima semana. Então você está mais uma vez fazendo uma previsão de um acontecimento do futuro, usando o futuro perfeito. He will have done. Terceiro exemplo. You will have done your exercise by this time tomorrow. Então você já terá feito os seus exercícios a esta hora amanhã. Mais uma vez prevendo uma ação que vai acontecer no futuro, usando o futuro perfeito. You will have done. Essa é a minha dica de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês nessas dicas. Se você quiser ver as outras minhas dicas, é só você entrar no meu blog. Na página principal tem uma seção de categorias. Você vai em vídeos, dicas de inglês,
e lá você vai encontrar todas as minhas dicas em inglês. Se você assistir todas juntas, é bem melhor para você entender, para você ligar uma coisa com a outra. Assim você pode assimilar melhor as dicas. Meu nome é Sérgio Martins, meu blog é www.infolondres.com.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse assunto ou qualquer outro assunto abordado no blog, é só vocês entrarem em contato comigo pela página Fale Comigo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e espero vocês nos meus próximos vídeos. Tchau!